Boa tarde! Boa tarde! Hoje eu tô fazendo a live em dois locais aqui no Instagram e no Facebook. Então, se eu olhar para um lado ou para o outro, vocês não estranhem que é por causa disso. Bom, eu sou a Jéssica Andrade da Biociente, para quem não me conhece. Nós estamos fazendo uma série de lives aqui para que vocês conheçam melhor nosso trabalho e para responder também diversas questões que a gente recebe aqui na nossa página. O tema dessa semana, né, o tema de hoje, é como escolher cosméticos mais sustentáveis. Bom, quem for entrando aí na live, vai me dando aí um joinha, me falando se tá tudo bem, se vocês estão me enxergando, se vocês estão me escutando. Eu tô com o fone aqui, mas só pro Instagram, pro Facebook não. E queria saber de onde vocês são. Eu sei que nós temos seguidores de diversas áreas do Brasil, então quando a gente faz alguma postagem aqui, dá alguma dica, às vezes a gente não consegue atender as dúvidas de todas as pessoas, porque nós estamos em São Paulo, né? Mais precisamente no ABC Paulista. E aqui a gente tem às vezes alternativas que em outros locais não tem, assim como acontece o inverso, né? Muitas pessoas do sul, por exemplo, têm mais alternativas do que nós do sudeste. Aí o Rafael tá falando que é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então, não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa região e vou dar também algumas dicas gerais em relação a cosméticos. Porque o que antigamente se pensava, né? Que mais as mulheres utilizavam produtos cosméticos de higiene pessoal, assim, mais específicos, né? E acaba virando uma lista de produtos muito grandes, né? Muito grande, que é o que mais impacta aí no nosso dia a dia. Uma das coisas que mais impacta aí no nosso dia a dia é a geração de diversas embalagens, né? Então hoje a gente tem alternativas já de cosméticos que não vêm em embalagens muito elaboradas, embalagens mais simples, de papel. Então a gente vai falar sobre isso. Então, como é que eu escolho um cosmético ecologicamente correto, se é que isso existe, né? Ou que seja mais sustentável do que outros. Então a gente tem que utilizar aí a nossa visão muito crítica em relação a isso. Então, para que seja sustentável, para que a gente tenha um consumo consciente, existem vários fatores que a gente precisa analisar. E para a gente não se estender muito, eu quero que essa live dure no máximo uns 20 minutos aí para que vocês não me deixem sozinha. Então, eu vou dar uma dica que eu acho que é uma das principais para quem é ecologicamente correto e para quem se importa com o meio ambiente, que é a questão dos testes em animais. Bom, já se sabe que hoje eles não são extremamente necessário. Existem diversas alternativas aí que muitas empresas fabricantes de cosméticos já utilizam e elas não precisam mais fazer o teste em animais. O mais crítico dos testes em animais é que o animal ele é criado lá para isso, somente para essa finalidade. Então, a questão dos maus tratos ela vai muito além do que a gente já conhece por aí, né? Porque os animais eles ficam presos, eles ficam sendo submetidos a testes de diversas maneiras, então todos os efeitos que as pessoas poderiam sofrer em relação àquele cosmético é o animalzinho que sofre primeiro. Então, se a gente se importa o mínimo possível, a gente pode sim escolher cosméticos que não testam em animais. Tá, como é que eu vou saber se algum cosmético é testado ou não em animais? Existem várias formas de a gente saber isso. Uma delas é a informação na embalagem. Então, eu tenho aqui alguns exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês nessa live, tá? Então, eu vou até tentar esconder aqui as marcas dos produtos, porque a finalidade da live não é essa. Então, aqui, ó, internacionalmente existe um selo cruelty free. Eu não sei se vai dar para vocês verem, ó. É um coraçãozinho escrito cruelty free. Então, essa já é uma forma da gente saber se esse produto é ou não testado em animais. Então, tem vários aqui, gente. Eu me surpreendi aqui que eu comprei vários que não tinham mesmo teste em animais. Então, esses que eu tô mostrando pra vocês, eles são de maquiagem, tá? Então, existe esse selo. Quando a empresa tem esse selo, significa
que ela passou por uma auditoria, né, de um órgão, então o órgão foi lá e verificou realmente se ela não fazia teste em animais. Então esses aqui, ó, você vê que tem a informação se é reciclável a embalagem, que isso também é importante na escolha do cosmético. Então, para onde vai depois as embalagens dos produtos que nós utilizamos? Cabe a nós nos preocuparmos com isso, porque a poluição que vai ocorrer depois, né, ela afeta a nós. Então, a gente tem responsabilidade sim em todas as fases aí de consumo. Nós temos o poder, né? Eu brinco que a gente tem um poder muito grande que a gente não sabe. Trouxe aqui para mostrar para vocês também, ó, um outro produto que tem um outro selo diferente, ó, que é brasileiro, tá? Então, embaixo não vai dar para escrever, não vai dar para mostrar direito porque a câmera não foca tão bem, mas tá escrito não testado em animais, tá? E nesse caso aqui tem um outro selo de vegano, que é essa folhinha aqui. Então, vegano também significa que não tem nenhum produto proveniente de animais, tá? Então, você vê, ó, tenho bastante coisa aqui, gente, que não é testada em animais e que é, né, reciclável. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no Facebook. Tá. Essa é uma primeira coisa. Então, como é que eu tenho certeza se ele testa ou não em animais se ele não tiver esse selo na embalagem, né? A gente pode fazer algumas consultas. Então, acredito que aí na sua casa, aí no seu dia a dia, você já tem a preferência por algumas marcas, por alguns produtos. Então, que esses produtos sejam, sei lá, não vou falar nenhuma marca, mas que sejam da marca Nuvem. Aí eu vou lá no site, tá? Nós temos duas opções aí de busca, que é no site da PA. Eu vou falar aqui para vocês, ó, é pea.org.br. É uma ONG brasileira e ela disponibiliza uma lista de empresas que não testam em animais. Essa lista, ela é importante, apesar de que, eu vou falar para vocês um ponto negativo dessa lista. Lá, a empresa, por exemplo, eu fabrico cosméticos. E eu vou lá, eu preencho os formulários que essa ONG, essa organização me disponibiliza, assino dizendo que eu não testo em animais. Só que essa organização ela não vai me auditar, ela não vai vir verificar se eu realmente não testo. E aí tem uma questão importante que às vezes a empresa ela não testa o produto final em animais, mas em alguma fase do seu processo, né, algum componente, outras coisas que foram utilizadas ali para a fabricação daquele cosmético, foi testado em animais. Então, quando tem esse selo que eu mostrei para vocês, significa que em nenhuma das fases ele é testado em animais. Outra questão importante, se a empresa comercializa seus produtos na China, a China ainda tem uma legislação que exige o teste em animais. Então, aquela empresa com certeza tem teste em animais. Aí eu vou falar assim, você é bem relevante. É relevante que fala? Esqueci a palavra, mas assim, você bem superficial aí. Mas testa lá na China, mas não testa aqui. Só que se eu me importo com a causa animal e eu não quero que os produtos que eu utilizo continuem maltratando animais para que sejam fabricados, então eu escolho que não vou mais utilizar esses produtos dessa determinada marca, porque ela comercializa na China. Se ela comercializa na China, ela tem que testar em animais. Infelizmente, será cortada da minha lista. Então, essa é uma forma. Tem duas outras ONGs internacionais, então, dois sites que vocês podem pesquisar aí. Um é o PETA, que foi muito famoso por um período aí, em relação à utilização de peles de animais na fabricação de roupas. Muitas pessoas vão lembrar quando eu falar sobre isso. Então, a PETA é uma organização que ela luta muito forte, tem uma luta muito forte em relação à crueldade, né, contra os animais. Então, lá você consegue ver uma lista oficial, mas nem sempre as marcas brasileiras vão estar lá, porque é uma organização internacional, mas as empresas que estão lá naquela lista, elas realmente possuem o selo e elas foram auditadas.
tá? E tem um outro, ó, Henrique está falando aqui, ó, seria ótimo se tivesse uma lista do ranking desses produtos. E tem, né, essas listas. Então, nessa PA você vai encontrar essa lista. Não é bem um ranking, é uma lista só dizendo quais foram as empresas que proativamente foram lá e preencheram o formulário e assinaram, né, dizendo que elas não fazem testes em animais. E lá no PETA também tem uma lista das empresas que obtiveram esse selo de cruelty free. E tem também o site Cruelty Free, tá? Em inglês. No PETA e no Cruelty Free as informações estarão todas em inglês, então nem sempre é tão fácil assim da gente encontrar essa informação. Só que nós como consumidores, a gente tem um poder muito grande, né? De comprar ou não algo que a gente viu que é testado ou que não é testado. Então, eu tive uma experiência muito recente de um primer que eu queria comprar para passar no rosto antes de fazer a maquiagem. E eu mandei esse questionamento para a empresa se eles testavam em animais e eles não me responderam. Aí, a primeira vez eles me responderam, sua pergunta não chegou, mas eu achei estranho. Como que eles respondem, né? E falando que a minha pergunta não chegou. Foi muito esquisito. E aí, na segunda vez, aí eu reencaminhei o meu questionamento e não veio nenhuma resposta. Então, acredito que eles não quiseram, né, dar a cara a tapa e dizer, olha, a gente ainda não tem esse tipo de certificação, a gente ainda testa, enfim. Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica é sobre os microplásticos presentes nos cosméticos. Gente, quando eu comecei a pesquisar aqui sobre o que eu realmente iria falar nessa live, eu fiquei impressionada da quantidade de coisas que a gente tem em relação a esse assunto. Então, eu escolhi 3, mas a gente pode fazer outras lives sobre esse assunto, porque tem muitas outras coisas que não vai dar tempo de falar. Então, eu vou falar primeiro dos a segunda dica. Tome cuidado quando vocês forem escolher os seus cosméticos em relação aos microplásticos. E os homens que estão entrando aí na live, saibam que não é só para as mulheres não, tá? Porque tem muitos produtos que também são utilizados pelos homens e que contêm microplásticos. Bom, na época de carnaval e de algumas outras festas, muitas pessoas gostam de usar produtos que contenham glitter. O glitter, a maioria deles, né? É muito raro você encontrar algo que não é microplástico, que não é de plástico. Então, evitar ao máximo utilizar produtos que tenham glitter, tá? Outra coisa, esfoliantes. Mais uma vez, vou tentar esconder a marca aqui para vocês não acharem que eu tô falando mal de tal marca. Não é essa a intenção da live. Esse é um esfoliante para os pés, tá? Então eu tenho ele há muito tempo, né? Ele venceu em 2015, isso é péssimo também, tá, gente? É um assunto que eu vou falar na sequência. Aplique nos pés, tal. Ingredientes. Então, o rótulo, gente, é o manual do seu cosmético, do seu produto, de qualquer coisa que você compre na sua casa. Então, quando eu fiz a biologia, até os professores brincavam que a maioria das pessoas descobrem que querem ser biólogos porque leem o rótulo de tudo. E eu já era assim, né, antes de começar a fazer a biologia. Então, leiam os rótulos, tá? Os rótulos, eles são extremamente importantes e nesse caso aqui desse esfoliante para os pés, os ingredientes, você sempre vai encontrar os ingredientes por ordem de quantidade, né? Então, o que tem mais naquele produto é o primeiro. Então, alimentícios do mesmo jeito. Se você pegar um doce aí, você vai ver que provavelmente o primeiro ingrediente é o açúcar e o segundo aí vai ser, sei lá, um doce de goiabada. Então, o primeiro é o açúcar, o segundo é a goiabada, tá? No caso dos cosméticos, a mesma coisa. Vai ter os ingredientes e vai ter aqui por ordem de quantidade. Então, nesse caso aqui, o primeiro é água e o segundo é polietileno. O que é polietileno? Plástico. Para onde vai o plástico? Pro ralo, quando eu usar no meu lindo pezinho e eu lavar, ele vai pro ralo. Então, vai para a rede de esgoto, provavelmente não vai ser tratado por quê? São microplásticos, né? Não vai dar para ver direito, porque eu não vou me melecar tudo aqui agora que não vai dar certo para eu limpar, mas o microplástico, ele não vai se dissolver. Na verdade, ele serve justamente para isso,
para, né, esfoliar ali a pele. E aí ele vai para o ralo. Ele não vai se dissolver ali no esgoto, né? E ele vai acabar indo sim para rios e mares. Então, um cuidado também que a gente precisa ter. Terceiro, destinação das embalagens para reciclagem. Eu até falei um pouco, né, daqueles cruelty free, que eles vêm com a informação de que a embalagem é reciclável. Isso é muito importante também. Eu sei que já existem alternativas sem embalagens. Então, por exemplo, shampoo sólido, condicionador sólido, sabonetes que vêm em embalagens de papel, que também é muito importante porque o papel é biodegradável e pode também ser reciclado. Então é importantíssimo que vocês prestem atenção na embalagem e deem preferência para embalagens retornáveis, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês três exemplos. Esse aqui é de uma marca que já tem a logística reversa, tá? Então, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe uma exigência de que as empresas façam a logística reversa de suas embalagens. E aí os estados estão fazendo as suas políticas estaduais. No caso aqui do estado de São Paulo, já existe a política estadual. E aqui no município de São Paulo, não. Aqui no estado de São Paulo temos a CETESB. Ela tem uma decisão de diretoria que obriga essas empresas a apresentarem um plano de logística reversa para que essas embalagens não se percam por aí, né? Eu não sei se vocês reparam, gente, mas nas ruas a quantidade de lixo e de plástico que a gente vê todos os dias é imensa, tá? Tem hora que eu tenho vontade de andar com uma sacolinha, eu vou virar catadora daqui a pouco, porque quando eu vou na praia eu já cato. Mas quando eu vou aqui na minha rua mesmo, nas ruas próximas da minha casa, isso porque aqui a gente tem uma coleta 4 vezes por semana, mesmo assim tem lixo na rua. Aqui no Facebook eu perdi a conexão, mas tudo bem, vamos continuar pelo Instagram. Então a informação na embalagem em relação à reciclagem é muito importante. No caso desse exemplo, essa empresa aqui já tem uma logística reversa nas suas lojas, então prestem atenção nisso também. Tem algumas marcas que você vai poder ir lá e entregar a embalagem do seu produto para que sejam... Deixa eu ver se eu consigo... reativar aqui no Facebook. Então, nesse caso aqui eu posso entregar na própria loja. Se eu não tenho acesso à loja, ela já não é fácil para mim e tal, e eu tenho coleta seletiva na minha rua, né, com certeza, Soares, o problema são as pessoas, por isso que a gente faz esse trabalho aqui na Biociente, porque de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai dando bom exemplo, a gente vai ajudando aí essas pessoas a mudarem de atitude. Então, nesse caso aqui, ele tá falando que é reciclável, né? E geralmente nessas embalagens ele vem falando aqui qual é a classificação. Então nesse caso aqui é um PAD, PEBD e a tampa é um PP. Tudo bem, essa informação é para quem for reciclar lá onde eu for encaminhar. O importante aqui para mim é o quê? É o símbolo de que é reciclável, tá? Então, quando eu for escolher o meu produto cosmético, que seja uma embalagem reciclável, já que por enquanto a gente não tem ainda um sistema aqui no Brasil de compra a granel de produtos, né, de higiene pessoal e cosméticos, enfim. E aqui, esse eu achei interessante também, que ele fala que sou de plástico vegetal, ou seja, provavelmente a matéria-prima para a fabricação dessa embalagem não foi só o petróleo, foi algo vegetal também, mas não está especificando aqui quais, tá? E aí eu trouxe outro exemplo aqui, que eu espero que a minha amiga Paula esteja aí me vendo, se ela não tiver, depois eu vou encaminhar para ela, que são embalagens já retornáveis de verdade, né? Então, vocês podem procurar na região de vocês se já existe algum artesão, alguém que faça isso de forma, né,
mais natural, que nem aqui nesse caso. É um produto utilizando os benefícios terapêuticos da aromaterapia, fabricado tal. Aí ela fala aqui, ó, que a composição é toda natural, é vegetal, não tem aqui nenhum composto químico agressivo ao meio ambiente. E essa embalagem, por ser de uma pessoa que eu conheço, de uma empresa que eu conheço, quando ela é de um vidro, tá? Um vidro âmbar. Então, quando eu terminar de usar esse sabonete, eu vou lá e compro só o sabonete e ela vai reutilizar essa mesma embalagem. Olha que legal, a gente não vai gerar embalagem comprando dessa forma. Esse aqui, eu sei que tem muita gente que prefere fabricar os seus próprios cosméticos, mas também sei que muita gente não tem esse dom, não tem tempo para isso, não entende disso, que é o meu caso. Então, eu podia estar fazendo uma live aqui ensinando vocês a fazer sabonete, não é a intenção. A intenção é que vocês escolham e procurem e estejam abertos a novas marcas, tá? Muitas vezes a gente não acerta, a gente compra, testa, não gosta, mas esteja aberto a isso, sabe? Porque muitas vezes tem uma empresa que vende os cosméticos na China, né? Como eu falei pra vocês, quando é vendido na China, são testados em animais. E eu fiquei muito tempo pensando que só aquele creme dava certo pra mim, não era só aquele. Eu consegui descobrir outros que eram muito melhores que aquele. Então, e aí esse daqui é um outro exemplo, que é um desodorante. Eu já falei pra vocês sobre o desodorante, né? A questão da presença de alumínio, que é um composto muito cancerígeno, que prejudica a nossa saúde. O antitranspirante, ele fecha os nossos poros, ele não deixa com que a gente sue, né? E suar faz parte do nosso sistema, então a gente precisa desse sistema de excreção, né? Do que não serve para o nosso organismo. Então eu comecei a testar esse desodorante também da Único Green Soap, da Paula, minha amiga. Então, o que é interessante também é que também uma embalagem de vidro, é pequena, então dá para eu levar para outros lugares. E quando ele acabar, eu vou devolver para a Paula e ela vai encher para mim de novo, tá? Então, é muito interessante isso. Eu fui numa loja há pouquíssimo tempo, aqui em Santo André, num shopping grande, o antigo Mapping, e tinha uma loja lá que vendia aromatizador de ar, também nesse sistema. O primeiro você compra com a embalagem, os próximos você paga só R$6 e enche de novo só com a essência, você não precisa comprar a embalagem novamente. No caso desse desodorante natural, tá escrito aqui 100% natural, então ele também não vai ser nocivo ao meio ambiente nem à nossa saúde. O Soares falou aqui, ó, gostaria que tudo que está no rótulo sempre fosse verdade. Com certeza, eu também. É outra questão complicada, né, que a gente passa, infelizmente, porque a gente depende de que órgãos fiscalizadores vão lá e vejam se realmente aquilo, né, é verdade. Mas, né, em tese, a empresa se responsabiliza a partir do momento que ela coloca aquela informação ali, né? Então, se alguém descobre que não é verdade, se ela é auditada, se ela é fiscalizada, o problema é muito grande para essa empresa. Então, a gente espera que a maioria delas evitem, né, de ter esse tipo de atitude. Uma outra coisa que eu deixei aqui que eu achei interessante mostrar para vocês são os pincéis de maquiagem. Quando você for comprar pincel, opte por pincéis assim, ó, com cabinho de madeira, porque a gente não quer gerar plástico. E esses pincéis, daqui a um tempo... Olha, tá cheio de pó. Eles não vão servir mais. Esses aqui são de cerdas naturais, tá? Então, não é também de origem animal. Eles são de uma marca que chama Ecotools. Não é daqui, tá, gente? Mas eu quis mostrar porque aqui eu sei também que tem outras marcas que tem pincéis assim. Então, optem por produtos assim, tá? De madeira, que não agridam o meio ambiente, que não gerem plástico. Então, esse aqui veio numa bolsinha, até legal que dá pra levar em qualquer lugar. Então, são pincéis, ó, que quando eu precisar descartá-los, eles não vão agredir o meio ambiente por não ser de plástico. E eu gostaria muito que vocês
deixassem dúvidas aqui pra gente na Biociente, para que a gente complemente esse assunto que pra gente é muito importante. Uma outra coisa que eu queria só complementar é que esmaltes, eu já contei pra vocês lá na minha página, por Jéssica Andrade, na minha página pessoal, que eu não uso mais esmaltes, tá? Desde fevereiro. Eu estou aguentando muito bem, estou me sentindo livre, liberta. Então, eu parei de usar esmalte, parei de fazer escova no cabelo, sabe? Então, eu tô ganhando muito tempo na minha vida, tô me sentindo bem. Mas para quem ainda gosta muito de esmaltes e não sabe como destiná-los, para quem tá aqui em São Paulo, existe um programa que chama Selo Beleza Verde. É um programa que recolhe esmaltes, aerosóis, que é um grande problema e que em muitas partes dos Estados Unidos, por exemplo, já é proibido aerosóis, mas aqui a gente sabe que tem e que não é adequado você enviar mesmo na coleta seletiva. Por quê? Ele contém gás, contém o líquido e mais a embalagem que geralmente é de metal e plástico. Então toda essa separação é muito raro de se acontecer, gente, em qualquer município, tá? Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma máquina específica para isso, mas ela recebia de empresas lotes que estavam com alguma avaria, com algum problema. Então evitem comprar aerosóis, tá? Porque os aerosóis, eles não trazem nenhuma vantagem, tá? Pra gente, pra nossa saúde. Inclusive, eles geram os vapores que a gente inala, então não é legal. E por causa do meio ambiente também, porque depois para você destinar isso, não tem ainda uma forma efetivamente adequada para você colocar lá na coleta seletiva e ele realmente ser separado, o gás, o líquido, o metal do plástico, enfim. Então, se tiver algum programa próximo de vocês, optem por esse programa. Então, esse selo Beleza Verde, ele faz a coleta de maquiagens, embalagens de maquiagens, shampoos, cremes, aerosóis e esmaltes em salões de beleza. Então, procurem saber se na região de vocês algum salão de beleza participa desse programa e quando você for entregar, você fala, olha, eu tô entregando por causa do programa Selo Beleza Verde, porque eu quero que as minhas embalagens tenham a destinação adequada. Aqui, ó, o Porto Soares está falando, fale sobre hidratantes que dizem ter, porém as moléculas usadas não são realmente absorvidas pela nossa pele. Sim, tem muita coisa nos cosméticos que são muito mais marketing do que efetivamente uma necessidade para o nosso organismo, né? Eu fiz uma vez um vídeo sobre hidratação da pele, porque eu tava grávida na época e os cremes anti-estrias próprios para gestantes, eles são absurdamente caros, né? E existem alternativas, por exemplo, como óleo de amêndoa, que faz a sua função também de hidratar, porque o que a pele precisa? De hidratação, porque ela vai esticar, no caso, né, de uma gestante, ela vai esticar ali e a pele vai perdendo, as fibras dela vão ficando de uma forma que vai ficando seco, né, aquela pele, e aí eu usei o óleo de amêndoa e foi excelente. E o óleo de amêndoa é só óleo de amêndoa, né? Não tem outros componentes. Então tem que tomar cuidado também com isso. Aquele monte de ingredientes, de informações na embalagem que muitas vezes não vão servir para nada, que muitas vezes não tem nada a ver com o seu tipo de pele. E a gente às vezes vai no embalo, né? E só para fechar aqui esse assunto, pra gente não se estender, que eu acho que já deu meia hora. Sempre pense muito bem no que você for adquirir, porque muitas pessoas são acumuladoras de cosméticos. Tem 2, 3 shampoos, 2, 3 condicionadores, aí tem os cremes para fazer cronograma capilar e aí tem vários deles. E o que acontece com esses produtos depois de algum tempo? Eles vão ficando realmente inadequados para o uso, eles vão ficando velhos, eles cheiram mal, eles ficam com aspecto esquisito, às vezes forma aquela película, né, sobre o produto, eles mudam de cor e tudo isso pode afetar a nossa saúde e até do meio ambiente, porque a gente vai descartar aquilo de alguma forma. Quando a gente está usando no banho, por exemplo, vai ir para o esgoto ali, vai ir para as águas
que vão ser tratadas, e esse tratamento nem sempre é tão completo para retirar todas aquelas impurezas que a gente está destinando. Então, são coisas que a gente pode fazer aí para economizar também dinheiro, né? Porque o consumo consciente, ele tem vários pilares. Então, um deles é também a gente consumir de forma essencial. Eu vou comprar só o que realmente eu preciso. Então, vou deixar um desafio no final dessa live para não ficar perdido, tá? Para vocês não ficarem sem nenhuma tarefa. Então, a tarefa de hoje vai ser: olhem todos os cosméticos que vocês têm. Se vocês têm costume de colocar um no armarinho do banheiro, um no armarinho do quarto, um no outro banheiro, pegue todos eles, de todos os locais, e faça o inventário. O que eu tenho, o que eu tô precisando, o que venceu, o que vai vencer. E coloque essas coisas que estão esquecidas para você usar primeiro, né? E só compre quando todas elas realmente acabarem. Porque a gente às vezes vê uma promoção e aqueles catálogos de empresas de cosméticos, eles são uma perdição, né? Eles trazem aquelas modelos, aquelas atrizes lindas, maravilhosas, você vê aquele rímel e fala: meu Deus, vou ficar com os olhos igual ao dela. Não. Não é isso, gente. Ela não usa aquele rímel todos os dias, ela usou para fazer a propaganda, e você às vezes compra naquele impulso de querer uma coisa legal, um produto de qualidade, mas às vezes você já tem um rímel guardado e nem se lembrou disso, né? Então, vejam todos os itens que vocês já têm e guardem bem essa lista para não comprar nada repetido e para não comprar nas promoções, porque esses catálogos que trazem promoções, eles estão fazendo função deles de venda. E se você não tiver consciente mesmo do que você realmente precisa, do que é essencial para você, do que você realmente vai usar, você acaba comprando, gastando o seu dinheiro à toa, porque depois o produto não vai ficar legal depois de um tempo guardado, tá? Eu sei por experiência própria, porque quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez, eu me empolguei e comprei várias maquiagens, e agora já faz mais de 5 anos e eu nem consegui utilizar todas elas, porque eu não sou uma pessoa da maquiagem todos os dias, o tempo todo, e não dei nem conta de usar. Então, foi um exercício de autoconhecimento mesmo, que eu descobri que, pra mim, ter um item de cada, a não ser batom, que às vezes a gente quer algumas cores diferentes, também não tenha 3, 4, 5, 10 rosa, 2 rosa, 2 vermelho, sabe? Eu já tive muita coisa que não usei, isso é um grande desperdício e é um grande... prejudica muito o meio ambiente também. Então era isso, eu agradeço muito a todos que estiveram aqui comigo nessa meia hora. Na quarta-feira que vem, a Juliana vai fazer a live às 8 horas da noite, porque muita gente falou que não consegue assistir durante o dia. Então acompanhe, a gente vai divulgar aqui na página o assunto da semana que vem, vocês podem dar sugestões também. E é a Juliana que vai estar aqui com vocês na quarta-feira que vem. Um grande beijo, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar, né, desse assunto. Eu sei que muita gente se interessa e tem dúvidas, e eu acho que deu pra gente dar um panorama geral aí do que a gente pode fazer de melhor, tá bom? Tchau, tchau, uma ótima tarde pra vocês, um beijão!